E aí, tudo bem? Voltei para a gente poder falar agora um pouco mais sobre o Antigo Testamento. Vamos introduzir o Antigo Testamento, aprender alguns conceitos, alguns termos, algumas coisas, que toda essa introdução ao Antigo Testamento vai servir para que a gente aplique nos estudos de cada livro do Antigo Testamento. Vocês vão perceber isso muito plausível perto de vocês, sabe? Muito real para vocês. Por quê? Porque o Antigo Testamento tem características muito específicas que o Novo Testamento não tem. Isso é óbvio, são períodos diferentes, eras diferentes, momentos diferentes e até a ação de Deus é diferente. Mas Deus não mudou. Deus é o mesmo do Antigo Testamento, é o mesmo do Novo Testamento e é o mesmo até hoje. Deus é imutável e esse é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Nós vamos aprender mais quando nós estudarmos a doutrina de Deus, a teologia, né? Mas nós precisamos entender que Deus se manifestou de algumas formas diferentes no Antigo Testamento do que do Novo. E isso implica totalmente no nosso estudo. Por quê? Como Deus foi conhecido no Antigo Testamento? Eu fiz algumas anotações aqui, e isso aqui vai ficar até disponível para vocês. Não se preocupa, como eu disse lá no módulo inicial, sempre as aulas terão algum material de apoio e eu vou dar meus rascunhos para vocês também. Então, não precisa se preocupar, tá bom? Mas os escritores do Antigo Testamento conheceram Deus como Criador, como invisível, como poderoso, como aquele que também se faz conhecido, sabe? Que se permite ser conhecido pelo seu povo. Eles tiveram todo um panorama de Deus, desde a criação até o Deus que trouxe juízo, até o Deus que libertou. Então eles conheceram várias características de Deus, é a palavra. Eles conheceram Deus em muitos pontos e nós vamos falar muito sobre isso aqui agora. Por quê? Porque nós vamos viver agora um estudo mais sistemático do Antigo Testamento. Nós vamos conhecer um pouco do ponto de vista dos escritores do Antigo Testamento em relação a Deus. Olha só, como é o relacionamento de Deus com a natureza, de acordo com as Escrituras, como quando falamos de Deus e natureza, nós podemos pensar que a fé bíblica se baseia nas coisas e na natureza. Por quê? Porque os escritores do Antigo Testamento conheceram um Deus muito criador, sabe? Um Deus que eles estavam conhecendo agora, que era para eles, vamos dizer assim, meio distante, invisível, mas que também se fazia conhecido através de algumas coisas, através de alguns fatos, de alguns feitos, que nós vamos conhecer agora as teofanias, né? Mas o que eu preciso que você entender é que Deus, a glória de Deus se revela na natureza, entendeu? Mas a natureza não é Deus, ela é uma criação de Deus, porque tem gente que às vezes confunde um pouco isso aí, tá? Mas olha só, a criação é uma manifestação da glória de Deus, né? O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram, Salmo 19, versículo 1. Ó, portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou, Romanos capítulo 1, versículo 19. E a natureza, então a gente entende que a natureza é um testemunho do poder de Deus. E você pode ver que no Antigo Testamento nós temos muitos fatos relacionados a Deus e à natureza. Você olha para a criação, Deus faz um jardim. Você olha para Noé, Deus traz um dilúvio. Você olha para os patriarcas, eles estão num contexto de deserto, de fome, de água, tem nuvem no céu, tem mar vermelho, e tem muita coisa acontecendo, cai chuva de fogo, enfim, muitas coisas acontecem em relação à natureza. Então, as pessoas, principalmente os filhos, né, vamos dizer assim, de Deus, no Antigo Testamento, atribuíram muito a natureza a Deus. Só que a natureza é um meio da glória de Deus ser revelada, né? Isso tem que ficar muito claro. E toda a criação está sujeita à soberania de Deus. Por isso nós não podemos cultuar a criação, cultuamos apenas só a Deus, porque a criação não é Deus. É literalmente um meio, uma forma, uma estrada aonde a glória de Deus é manifestada. Mas a natureza não é Deus e Deus criou ela para que nós possamos o conhecer de uma outra forma, a não ser, né, na Bíblia Sagrada e no Evangelho. Tanto que na Bíblia diz que todos somos indesculpáveis
porque ele se há revelado a nós através da criação, da natureza e de tudo que foi criado, tudo que existe nessa terra. Então, literalmente, Deus se revela pra gente de várias formas, a gente vai entender melhor isso agora. Então, como que Deus se revela no Antigo Testamento? Nós temos uma expressão teológica que é teofania. Teofanias são manifestações visíveis da chegada de Deus. Manifestações visíveis da chegada de Deus são as teofanias. O que é isso? Deus se deixa ser conhecido, Deus se revela ao povo de alguma forma. Seja ela em um trovão, seja ela em um raio, seja ela através de um anjo, seja ela através de passar na fenda de uma rocha, enfim. Existem várias teofanias onde Deus aparece ao seu povo, Deus se deixa ser conhecido pelo povo através dessas manifestações, tá bom? Peraí. Então, vamos lá. Quais são as manifestações de Deus, as teofanias de Deus no Antigo Testamento? Primeira, a glória dele. Êxodo capítulo 33 é a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, né? Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 33, você vai perceber aqui, estou com a minha Bíblia aqui, né? Temos a tenda do encontro, Moisés diante da glória de Deus. Você vai perceber que uma das manifestações é o poder de Deus. Moisés ainda diz para Deus no capítulo 33, Deus, mostra-me tua glória, eu quero te ver, né? E aí a gente conhece bem o texto bíblico, Deus se faz revelado a Moisés. Então foi uma das teofanias, foi a glória de Deus. E a glória de Deus é tão poderosa, tão grande, tão imensurável, que a Bíblia diz que nenhum homem seria capaz de suportar, ver a glória de Deus e permanecer vivo. Então essa é a primeira teofania. A segunda teofania é a face de Deus. Está lá em Salmo capítulo 42, versículo 2. Eu vou até ler esse texto com vocês, porque esse texto é bem importante, só para vocês entenderem. Salmo capítulo 42, versículo de número 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Como assim a face de Deus? Fala de um Deus que é vivo, de um Deus que conversa com as pessoas. Como que aqui no Salmo está dizendo, como que poderei me apresentar a Deus face a face, né, em outras versões? Como que eu vou me encontrar com Ele? Olha só, a face de Deus representa a sua personalidade, quer dizer panim, quer dizer face, quer dizer, pode ser traduzida como presença, personalidade, natureza. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 37, a palavra presença que aparece no texto hebraico é panim, que quer dizer, isso é literalmente presença, personalidade. Então, quando Deus aparece, não simplesmente está só mostrando a sua face, mas ele está mostrando quem ele é para as pessoas, ele está se revelando. E a gente pode ver isso, né, literalmente também em Êxodo capítulo 33, versículo de número 20. A gente vai conhecer mais sobre Deus através quando Deus se revela a sua face. Nós precisamos conhecer a face de Deus. Quando nós falamos que nós precisamos conhecer a face de Deus, nós estamos falando que nós precisamos conhecer mais da presença, da personalidade, da natureza de Deus. E essa foi uma das teofanias que nós entendemos. Deus se manifesta ao seu povo e deixa ser conhecido pelo seu povo. E a forma é que ele se revela, literalmente, vamos dizer assim, um diálogo, face a face com Deus. Já pensou isso? A gente aguarda muito ansioso por esse dia, né? Outra forma de teofania é em forma de anjo, o anjo do Senhor. Olha só, ela não é muito fácil de ser compreendida não, tá? Essa manifestação. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre anjos, e é literalmente a manifestação de um anjo de Deus, e quando a Bíblia fala da manifestação de um anjo do Senhor, que é Deus em forma de anjo, se manifestando através do seu poder para um determinado fato, para uma determinada ação, para um determinado propósito, tá? Às vezes o homem é conhecido como anjo do Senhor, em Ageu 1,13, enviado, né? Por exemplo, Deus enviou um profeta, um anjo do Senhor, por exemplo. Malaquias, que significa também meu anjo. Geralmente o termo anjo do Senhor significa a real presença de Deus numa forma visível, que mantém a santidade de Deus e preserva a vida do indivíduo. Em Êxodo 3,2, não há dúvida de que neste contexto Moisés viu a Deus realmente de uma forma visível e assim entendemos que aqui o anjo do Senhor é o próprio Deus. Então em Êxodo capítulo 3, Moisés vai encontrar com um anjo do Senhor e nós entendemos, eu vou ler para vocês o texto bíblico, eu gosto muito da gente acompanhar, e se você tiver com a sua Bíblia aí
me acompanha. Êxodo capítulo 3, versículo 2, diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Ali o anjo do Senhor. Então essa teofonia aqui, a expressão anjo do Senhor, está totalmente se referindo ao próprio Deus. Olha só, Gênesis capítulo 18, o autor apresenta 3 varões que apareceram a Abraão, e um deles é identificado como anjo do Senhor. Dos 3, 2 continuaram a missão até a casa de Ló em Sodoma. E então a gente entende que essa expressão anjo do Senhor, ela é uma forma de teofania, né? Uma forma encarnada de Deus, só que ela não é Jesus Cristo, tá bom? É literalmente uma forma de Deus se manifestar em seu povo por um determinado propósito, uma determinada ação. Deus tinha que fazer algo, por exemplo, em relação a Moisés, né? Então, esses são alguns tipos de teofanias que Deus se revela ao seu povo, que é muito comum. Também tem algumas questões que Deus se revela através da natureza, da glória, através do seu poder, mas entra bastante na primeira que nós falamos, que é na sua glória, tá bom? E no Antigo Testamento, além de Deus se manifestar de várias formas, desde a sua glória, a sua face como anjo, as expressões de Deus, a personalidade de Deus que está muito impregnada no Antigo Testamento, de Criador, soberano, Rei, Senhor sobre todas as coisas, aquele que é juiz, aquele que também é amor, que a gente vai ver sobre isso. A gente tem vários nomes de Deus. Como assim Deus tem vários nomes? Não, é porque a palavra El quer dizer Deus, né? Literalmente, só que a palavra El, na vertente hebraica, pode nos dar abertura para falar sobre outros deuses. Então, o povo antigo criou El Shaddai. Entendeu? Foi criando várias junções, né? Juntou palavras para se referir ao único Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Olha só. Os hebreus, para não profanarem esse nome, o substituíram para Adonai, que é traduzido por meu Senhor. Mas que nome é esse? Yahvé, né? O nome de Deus pode ser representado de 4 letras, I-H-W-H, que quer dizer Yahvé, né? E trazendo para o português a gente escreve Yahvé ou Javé também, né? Só que o povo tinha tanto medo de profanar o nome de Deus, como eu disse para vocês, que essa expressão El, né, que traz a ideia de Deus, pode ser usada para outros deuses pagãos, que o povo tinha tanto medo de profanar o nome de Deus, mas tanto medo, que eles acabaram criando a expressão Adonai, né? Que é uma junção de Javé e Jeová, que surgiu bem depois, né? Mas foi uma forma deles juntarem e dizer que ele é o meu Senhor, o único Deus, né? Então é uma ótima forma que eles acharam de não profanar o nome de Deus, porque a galera do Antigo Testamento, eles viviam em um contexto e um temor diante de Deus muito grande, muito maior do que a gente pode imaginar, muito maior do que talvez nós temos hoje em dia. É claro que por conta da religião, do contexto, da história, enfim, N fatores, tá? Mas, olha só, o verbo hebraico no perfeito ou no imperfeito quer dizer ele será e ele foi. Então a tradução que Deus diz a Moisés, Deus, se eu for lá, eu vou falar que quem me enviou. Deus diz, diga que o eu sou que sou enviou a vós. A tradução eu sou que temos na nossa Bíblia reflete o pensamento grego implícito na Septuaginta, né? Então, literalmente, está falando sobre o nome de Deus sendo baseado num verbo que tem um aspecto bem dinâmico. Então, Deus, quando está dizendo eu sou o que sou, ele também está falando eu sou Deus. Ele não tá sendo soberbo, ele não está falando que ele é o grandão, não, ele tá claro que a gente sabe disso, está sendo isso, mas literalmente está dizendo para Moisés, Moisés, eu sou Deus. Fala que Deus te enviou. Literalmente isso. Então é um dos nomes de Deus que aparece muito na Bíblia e esse texto deixou muita gente encabulado, né? Como é que Deus fala que o eu sou o que sou enviou a vós, né? Então muita gente fica preocupado e tentando entender isso aí, mas já fica logo uma explicação para vocês, tá bom? Olha só, em Êxodo 3, olha só. Do ponto de vista bíblico, a origem ou conhecimento do nome deu-se no encontro de Êxodo 3, capítulo 3 e capítulo 6. Nesta declaração, a revelação de Deus a Moisés, vemos uma revelação progressiva, pois Deus não havia sido conhecido ainda como Javé. Essa revelação seria paulatinamente efetuada a partir de então através dos atos salvíficos do seu povo. Deus começando a libertar o seu povo, Deus tirando o povo do Egito, enfim, N fatores de Deus se revelando, tá bom?
Mas olha só, aqui no final, aqui eu coloquei aqui, ó. Ele se revelou até o ponto necessário. Ele disse, eu sou o que sou. É necessário que entender que o nome Javé é mais uma forma de Deus atuar ou se manifestar do que o nome próprio. Tá vendo que então as manifestações de Deus têm muito a ver com a forma que ele era chamado, e ele era chamado literalmente porque ele se manifestava daquela forma. Então os nomes que foram criados faziam muito sentido para o povo daquela época. Pra gente, a gente às vezes tá lendo aqui, a gente fala assim, Adonai, não sei o que, o Deus isso e aquilo, Elohim e tal, quer dizer isso, mas não é simplesmente só quer dizer isso. Existe um significado real, existe um significado de coisas que aconteceram para aquele nome, para Deus ser conhecido por aquele nome. Você vai ver aqui melhor dizendo. Só que as pessoas que conheceram Deus no Antigo Testamento, elas tiveram experiências pessoais. Elas conheceram Deus de seguintes formas. Por exemplo, elas conheceram Deus através de sonhos. E você pode ver o exemplo de Gênesis capítulo 28, né? Jacó teve um sonho, nele houve um encontro com Deus. Então Deus se revela no Antigo Testamento para as pessoas através de sonhos, através de visões, né? Isaías capítulo 6, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono quando o rei havia morrido. Então, Amós 9 também, que diz que ele viu o Senhor por meio de uma visão e ele conheceu os propósitos divinos para Israel. Outra forma de Deus se revelar, além de sonho e de visão, Deus se revelava através de experiências casuais. Por exemplo, Jeremias 18 nos ensina um pouquinho dessa comunicação. Vamos lá em Jeremias capítulo 18. Se você está com a sua Bíblia, abra ela comigo. Quero ler aqui. Aqui, ó. Vou ler o versículo 5. Então o Senhor dirigiu a minha palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim como são vocês das minhas mãos, ó comunidade de Israel. O que são experiências casuais? Deus estava conversando com o profeta, usando uma experiência, uma ideia, um fator, algo cotidiano para ele. Por exemplo, eu não posso falar com você como se fosse um oleiro. Jeremias sabia o que era um oleiro, então ele estava conversando. Deus se revelou a ele como oleiro. Assim como Deus às vezes se revela a uma pessoa a um determinado assunto. Vamos supor que alguém conheceu Deus como carpinteiro, então ele se revela como carpinteiro. A pessoa conhecer Deus como libertador, ele se revelou como libertador. Então existe um significado para todas essas revelações. E tudo isso vai sendo encaixado de acordo com o contexto bíblico. Desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus vai se revelando progressivamente à humanidade. E quanto mais Deus se revela, mais nós vamos conhecendo sobre Deus e nós vamos conhecendo os outros lá, as outras facetas, os nomes, as atuações de Deus. Então você já entendeu muito bem que o nome que as pessoas davam a Deus no Antigo Testamento está totalmente ligado e entrelaçado a quem Deus era, a quem Deus é, a como que Deus agia. E olha só, como o Antigo Testamento descreve Deus. Como os autores do Antigo Testamento viam Deus, pensavam sobre Deus e agiam em relação a Deus. Primeira coisa, o Deus vivo, né? A gente vê muita expressão na guerra dos filisteus contra os israelitas, né? Mamon não, Dagon, outros deuses que eram estátuas, né? Deuses mortos, não existem. Literalmente deuses parados, sem vida, inexistentes, né, criados pelos homens. Mas o nosso Deus é vivo e ele se movimentava diante do povo, principalmente quando o povo estava em guerra. E a Arca da Aliança era colocada diante do povo, no meio da guerra. E o povo criava forças para poder guerrear, porque eles entendiam que o Deus vivo estava lá. O povo viu a nuvem de fogo, a nuvem de dia, eles viram maná descer do céu, enfim, eles entenderam, eles conheceram o Deus que é vivo e que não é uma estátua. E eles também conheceram Deus como o único Deus. Por mais que a gente vê um contexto de muita idolatria no Antigo Testamento, os autores do Antigo Testamento nos revelam Deus como o único Deus. E isso aqui é indiscutível. Não existe Deus e outros deuses. Não, os outros são criações, são farsas. Existe o único Deus. Outra coisa que nós conhecemos de Deus no Antigo Testamento é um Deus santo. Por que Deus santo? Porque Deus, além de criar, colocar o seu povo e chamar o seu povo, fazer aliança com o seu povo, Deus também santificou o povo. Por quê? Porque Deus, em Levítico, deu muitas leis morais e éticas para a santificação do povo.
É claro que atualmente essas leis a gente não vive sobre elas porque nós estamos em outro contexto, um contexto de graça, a lei ficou para trás, mas os princípios que estão ali, que nós vamos estudar no livro de Levítico, são totalmente aplicáveis, viáveis e eternos, e nós podemos sim aprender com eles. Por exemplo, a circuncisão foi um pacto de Deus com Abraão, com a humanidade, com a descendência, mas não é simplesmente um pacto de limpeza, vamos dizer assim, né? Tirar a impureza, tirar o excesso da impureza, que para eles ali, no sentido assim, mano, eu tô sendo purificado, né? Mas tem a ver também com Deus cuidando do seu povo na saúde sexual do homem, que naquela época os homens tinham muitas doenças por conta de não ter nenhum tratamento, não ter medicina viável para essas coisas. Então, olha só, ao mesmo tempo que Deus está dando uma aliança com o povo daquela época, Deus também está ensinando princípios. Olha, eu sou Deus que cuida do meu povo, sou Deus que prezo pela saúde, vocês precisam se cuidar, enfim, N coisas que a gente vai aprendendo ao decorrer do estudo dos livros, beleza? Então também Deus é reconhecido no Antigo Testamento como Deus que cria, óbvio, né? Deus criou céus e terra, toda a terra, criou o homem. Deus deu inteligência para Noé criar aquela arca. Deus criou um tabernáculo. E Deus é muito detalhista quando Deus se revela a Betsaleu para falar para Moisés: faz assim um côvado de largura por um côvado de comprimento e 2 côvados de altura. Esse será o altar de incenso, coberto de ouro por dentro e por fora, é maciço, não sei o que, com madeira de acácia e tudo mais. Então, literalmente um Deus criativo é o nosso Deus e ele se revela no Antigo Testamento dessa forma. E outra forma é o Deus que abençoa. Você pode ver que o Antigo Testamento, por mais que o povo tenha abandonado Deus muitas vezes, Deus ainda continua abençoando o seu povo. Deus continua ainda dando graça, dando fertilidade, trazendo a terra ser fértil, fazendo o povo viver mais anos, trazendo bênçãos sobre os descendentes, enfim, existem N bênçãos, a gente pode ver na vida de Abraão, que Deus prometeu que as famílias da terra seriam abençoadas, seriam prósperas através da vida dele, enfim. Então, Deus é um Deus que abençoa também, e a gente pode ver isso no Antigo Testamento. Até aqui tudo legal? Vamos lá. Salvação no Antigo Testamento. Muita gente fica preocupado com esse assunto, né? Fica meio assim, tinha salvação no Antigo Testamento? Olha só, no Antigo Testamento, a salvação é teocêntrica. Teo quer dizer Deus, cêntrica, centro. Deus é o centro da salvação. No Antigo Testamento, a salvação não é através do mediador do caminho Jesus, mas é através da ação direta de Deus sobre o homem. Deus é uma ação teocêntrica, né? Não depende de ação nenhuma do homem, até hoje não vai depender, nunca dependeu, com certeza. É uma ação exclusiva do Espírito Santo e pela graça nós recebemos isso, mas você entende que é uma ação sozinha de Deus, tá? Não tem Cristo como mediador como nós temos, tá bom? É Deus quem salva por si próprio ou por intermédio de seus instrumentos ou servos, tá bom? Olha só, a palavra salvação é yasha, usada no sentido geral, isto é, o ato e efeito de tirar e livrar do perigo ou ruína, seja natural, política ou espiritual. Então a salvação no Antigo Testamento aparece em 3 âmbitos: natural, política e espiritual. Natural, Deus livra eles de coisas da natureza, né, de fatos, de animais, de gafanhotos, de pragas, enfim. Deus salva o seu povo de coisas naturais, políticas, né, de guerras contra outras nações. Deus salvava o seu povo da morte contra outras nações, e de forma espiritual, Deus também salvava a sua nação e resgatava. A gente pode ver essa questão espiritual muito intrínseca no livro de Juízes, porque no livro de Juízes, Deus levanta juízes para julgar o povo. E era sempre assim. O povo caía, Deus levantava um juiz, julgava, o povo voltava. Então Deus estava cuidando de uma salvação espiritual ali, tá bom? Olha só, do Egito, da Babilônia, de adversários, da opressão, da decadência social, necessidade física, do bem-estar, tá vendo? Implicando assim em bênção e misericórdia divina, salvação messiânica, política, nacional e espiritual. Aqui nesse documento que eu vou passar para vocês tem vários textos bíblicos. 2 Samuel capítulo 7, Jeremias 31, Ezequiel capítulo 40, Joel capítulo 3, Zacarias 13, Lucas 1, enfim, N versículos aqui para vocês poderem aprofundar, né, vocês abrirem, caso vocês queiram achar essa referência bíblica. Eu só não vou abrir todos aqui, simplesmente porque senão a gente vai
a aula vai ficar muito longa e vai ficar um pouco cansativo para vocês, tá bom? Mas tá tudo aqui no documento, então quando você estiver assistindo essa aula, anota aqui, vai lá, consulta na sua Bíblia Sagrada, pausa a aula, volta, consulta o texto bíblico e vai anotando, vai estudando, que assim vai ser a melhor forma, tá bom? Então, esses são alguns pontos sobre a salvação de Deus, a salvação no Antigo Testamento. Então agora nós vamos conhecer duas facetas de Deus, dois lados de Deus, dois pontos de Deus muito legais que eu quero falar com vocês aqui agora. Por quê? Nós vamos conhecer agora o Deus que ama e o Deus que julga. Cara, e isso são atributos intrínsecos a Deus. Vocês vão entender que Deus não possui amor, Ele é o próprio amor. Deus não possui justiça, Ele é a própria justiça, né? Olha só, a palavra amor no Antigo Testamento tem pelo menos 3 expressões que Deus se expressa, como avá, Hashek e Emet. Havá quer dizer expressa a ideia de um Deus que ama, mas ele ama voluntariamente. Ele não é obrigado a amar, mas ele ama mesmo assim. De um Deus que tem afeição, Hashek vem de afeição, e Emet quer dizer um Deus que ama, que é firme, que é estável, porque Deus não muda. Deus não é aquele que diz eu amo a minha nação, depois diz eu odeio a minha nação. Mesmo que a nação caia, que ela peque, o amor de Deus é imutável, ele não muda, tá? E temos o Deus que julga, e a palavra julgar, né, temos 4 vertentes para ela, né, que é shafat, quer dizer julgar, decidir, mispat, quer dizer a justiça em relação à decisão, sabe? Tisdek, quer dizer justiça, e tzdak, quer dizer ser reto, tá? Tzdak quer dizer ser reto. Então são as formas de Deus se manifestar no Antigo Testamento em relação ao amor, em relação à justiça. Mas sabe o que é incrível? Deus, ele é completamente amor e Deus é completamente justiça. Então quando Deus olha para a terra, ele vê os filhos dele, ele diz, eu amo os meus filhos e eu amo eles e eu vou cuidar deles. E quando Deus olha para a terra e vê o pecado, a justiça de Deus, que é santa, que é absoluta, diz, esse povo merece castigo. Então, automaticamente, você pode pensar que entra um conflito. Como que o amor quer proteger e a justiça quer trazer juízo, porque quer julgar, porque Deus é justo. Então, Deus fez uma junção. A junção, o encontro perfeito do amor e do juízo de Deus está na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, nós encontramos o amor e o juízo de Deus sobre Cristo em relação a nós. Porque na cruz do Calvário, Cristo foi julgado pelos nossos pecados, pagou pelos nossos pecados e nós estamos sendo amados por Deus ali, porque Cristo está sendo entregue em nosso favor. Glória a Deus por isso. Então, o Deus que ama e o Deus que julga é um Deus que está presente no Antigo Testamento e que revela o encontro perfeito dessas duas características na cruz do Calvário. E aqui agora nós temos alguns nomes de Deus no Antigo Testamento. Alguns deles vocês com certeza já ouviram, por exemplo, Eloá, Deus poderoso, Deus forte, Gênesis capítulo 7, Isaías capítulo 9, essa expressão aparece. Elohim, quer dizer Deus criador, Deus poderoso, a gente vai ver isso aí muito presente, principalmente no Gênesis, né? De um Deus criador, de um Deus que é forte nas guerras, nas batalhas. El Shaddai, quer dizer Deus todo-poderoso. Esse nome foi o que Deus usou para revelar a Abraão ao firmar o pacto da aliança. Shaddai significa Deus todo-poderoso que tem poder sobre o céu e sobre a terra. El Elyon, Deus altíssimo, né? Você pode ver em Gênesis capítulo 14, Deus se revelando, né? Quando Deus se revela a Abraão, resgatando a vida de Ló. El Roi, Deus que vê, um Deus que conhece todas as coisas. Gênesis 16, capítulo 16, você vai ver que é um nome atribuído por Deus, dado a Deus através da vida de Agar, né? Naquele fato que Deus olha para ela quando que ela foi expulsa por Sara e ela tá vendo ali o menino morrendo, enfim, e aparece ali a expressão El Roi, né? Quer dizer, quase que falei inglês, né? Deus que vê. El Olam, Deus eterno, né? Deus não tem princípio nem fim, Deus não tem começo nem final, Deus é o Pai da eternidade. Se a eternidade é o começo de tudo e o final de tudo, que é infinito, Deus é o Pai disso, Deus é o Pai da eternidade, Deus está além do tempo, além da eternidade. Olha só, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, versículo 2.
El Gibor, Deus forte e poderoso. Você vai ver isso em Isaías capítulo 9 e Apocalipse capítulo 19. Você vai ver isso. E Yahvé, Jeová, quer dizer Senhor Redentor, o grande Deus, tá bom? Você vai encontrar isso em Êxodo capítulo 3 e em vários textos, como em Deuteronômio capítulo 6, Daniel capítulo de número 9, tá bom? Então são alguns nomes de Deus, você pode ver aqui. Deus recebe esse nome, as pessoas conhecem Deus esse nome, porque a pessoa que recebeu a ação de Deus naquele tempo, naquele momento, chamou Deus por esse nome. Deus foi conhecido através desse nome, igual a história de Agar foi conhecido como Deus que olha, o Deus que tudo vê. Então, por exemplo, tá vendo? Que os nomes que Deus recebia no Antigo Testamento estavam totalmente ligados à sua natureza, às suas características e a como a ação dele sobre a vida das pessoas. Olha só, ainda tem mais alguns derivativos. Esse aqui, se vocês conhecem bastante, Jeová Jiré, quer dizer o Senhor proverá. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Makadesh, o Senhor que santifica. E tem aqui os textos, Êxodo, Levítico, em Êxodo. Jeová Shalom, o Senhor é nossa paz, Juízes capítulo 6. Jeová Elohim, quer dizer Senhor Deus, que está em Salmo 59. Jeová Tzidkenu, essa aqui eu sempre travo. O Senhor é nossa justiça, que está em 2 Coríntios capítulo 5. Jeová Roi, quer dizer, o Senhor é o nosso pastor, Salmo 23, capítulo 1, né? Jeová Shammah, o Senhor está ali, Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 44. Então a gente vai conhecer todos esses nomes de Deus, ó, Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, ele é o Senhor das batalhas, Isaías capítulo 1, versículo 24, você vai encontrar isso. Então, tá vendo que Deus é um Deus de muitas características específicas. E por que é importante ouvir isso, Diego? Por que estudar isso? Porque isso a gente vai percebendo as ações de Deus durante o tempo. As ações de Deus nas eras, a gente vai estudar as eras do Antigo Testamento, a gente vai perceber isso, como que Deus agiu com determinado povo e como que Deus agiu com outro determinado povo mais lá pra frente. Então, Deus, ele é imutável, mas as formas dele trabalhar, dele agir, elas são diferentes de acordo com as eras em que ele está agindo sobre o seu povo, tá bom? E Deus tem um povo escolhido para ele no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos a nação de Israel, mas esse povo escolhido é decretado, escolhido, consumado, vamos dizer assim, né? O pacote foi assinado e feito em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e faz uma promessa para ele, né? Que diria que a parentela dele, enfim, a parentela não, a descendência dele, Deus faria uma grande nação, enfim. Então ali Deus está consumando, assinando um pacto com a sua nação e com o seu povo, tá bom? Deus disse que seria uma grande nação, uma nação abençoada, uma nação notória no mundo, que gozaria de um aspecto relacional distinto das outras nações, teria um relacionamento com Deus, e por meio dessa nação, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E ao mesmo tempo que Deus escolhe o seu povo, Deus chama o seu povo, vamos dizer assim, Deus é um Deus que se aliancia ao seu povo. E o conceito de aliança, quer dizer, berit em hebraico, é outro elemento teológico nascido nas páginas do Antigo Testamento. Olha só, cadê aqui? Aqui, ó. Tá. A primeira aliança instituída foi de Deus para com Adão e antes depois da queda. Depois nós vamos ter outras alianças. E a mesma palavra aparece em Gênesis capítulo 21. Porque Deus, além de chamar o seu povo e de escolher o seu povo, Deus cria alianças. Era uma forma de Deus firmar um pacto, uma união, um casamento, uma junção que, na teoria, era para ser inquebrável, mas é inquebrável da parte de Deus para conosco, mas nós, para com Deus, quebramos essa aliança quando nós falhamos, pecamos e deixamos Deus de lado, principalmente o povo naquele contexto. Mas as alianças são grandes alianças, como a aliança noética, a aliança que Deus fez com Noé. Nós temos até hoje ela exposta para o mundo todo, que é o arco-íris, a aliança abraâmica, que Deus fez com Abraão, a aliança mosaica, que Deus fez com Moisés, a aliança davídica, a aliança que Deus fez com Davi, que ele disse que é uma aliança mais voltada para um reino vindouro, né, que é o do Messias, que o reino dele se estabeleceria para sempre e Jerusalém seria a morada de Deus para sempre. Então você pode ver que Deus fazia alianças e essas alianças têm a ver totalmente com um contexto que ela está sendo aplicada. A aliança noética tem a ver com o pós-dilúvio, abraâmica com os patriarcas,
mosaica com a libertação do povo até a chegada de Canaã, e davídica com aquele que seria a linhagem do Messias. Tá vendo que Deus, tudo que está na Bíblia tem um sentido, tem uma conexão. Deus não colocou lá simplesmente por colocar. Então até o povo, a forma que ele chamou o povo e a forma que ele se aliançou com o povo tem a ver com as estações, com a forma dele agir e como ele estava agindo naquela época, tá bom? Então, depois de conhecermos tudo isso sobre Deus, a gente entra agora aqui num conceito de lei. Por quê? Porque o Antigo Testamento, nós vamos encontrar a lei, as tábuas da lei, ali na Torá, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. Então nós conhecemos o Antigo Testamento como a lei e o Novo Testamento, a graça, né? Mas olha só, para o povo da Antiga Aliança, a lei era a expressão máxima do amor de Deus para o seu povo. A entrega da lei no Sinai tomava o povo de Israel exclusivo, uma vez que não foram entregues dessa forma a nenhum outro povo sobre a terra. A designação da Torá vai muito além do decálogo dos livros que chamamos de Pentateuco. Na verdade, a palavra significa instrução, ensino, que abrange todo o ensino de Deus. As pessoas se sentiam amadas quando elas receberam a lei de Deus. E às vezes a gente olha para a lei e fala assim, a lei não presta para nada, a gente está na graça, vamos esquecer a lei. Não, pelo contrário. A graça, ela é validada porque nós entendemos a lei. Porque através da lei nós entendemos o quanto nós não somos bons, o quanto nós não prestamos, o quanto nós desobedecemos a Deus. E quando olhamos para a graça, nós vemos que a graça realmente é um favor imerecido, que Cristo morreu em nosso lugar, porque nós não merecíamos essa salvação, porque a lei nos mostra a nossa depravação, a nossa maldade, tá bom? E olha só, a lei de Moisés foi dada a Israel em 3 partes. Os mandamentos, né, ou o decálogo, né, que expressa a justa vontade de Deus, vai ver em Êxodo capítulo 20. Os juízes governando a vida social de Israel, na maioria das vezes, em uma ampliação ou especificação do decálogo. Passagens muito específicas que Moisés está corrigindo o povo, na verdade, Deus está corrigindo o povo através da vida de Moisés, usando a lei, tá? E ordenanças que abrangiam principalmente aspectos religiosos e espirituais de Israel. Êxodo capítulo 24, e a gente vai ver isso bastante no livro de Levítico, que tem muito com o aspecto religioso e espiritual, as leis que foram criadas ali, tá bom? Então, a lei é outro ponto do Antigo Testamento. Outro ponto nessa introdução do Antigo Testamento, que eu estou fazendo todo um panorama para vocês, para depois que a gente introduzir, vocês já estão ligados em tudo isso, é o profetismo. O profetismo é a teoria dos profetas, vamos dizer assim, os profetas. Não vou usar a palavra profetismo, vou usar profetas. O Antigo Testamento é repleto por profetas, homens de Deus, que constituíam uma corporação, uma classe de homens que Deus usava para enviar mensagens, que Deus dava uma designação, que Deus usava para trazer salvação, que era como um anunciante. Até Abraão, né, o patriarca maior, foi chamado de profeta em Gênesis capítulo 20, versículo de número 7, tá bom? Mas olha só, qual era o papel do profeta dentro do contexto israelita? Olha só, o profeta tinha a responsabilidade de encorajar o povo de Deus e a confiar exclusivamente na graça de Deus. Por exemplo, todas as vezes que o povo tinha medo, que o povo estava ansioso, o povo não sabia o que fazer, o povo não sabia para onde ir, o povo não queria prosseguir, Deus levantava um profeta e esses profetas falavam para o povo, admoestavam o povo e falavam assim, vamos seguir em frente, vamos ser fortes e corajosos, vamos continuar. Olha só, assim como Moisés admoestou o povo a confiar em Deus nas horas mais impossíveis diante do Mar Vermelho, quando estavam com fome, quando estavam com sede. Então, Deus também usa os profetas para encorajar o povo. Também o profeta tinha a responsabilidade de lembrar o seu povo que a segurança e a bem-aventurança dependiam da sua fidelidade à aliança. Na lei, nós temos aqui uma ideia de conceito de fidelidade à aliança vai nos trazer a bênção de Deus, uma segurança, né? Uma bem-aventurança de Deus para nossas vidas. E o profeta estava sempre relembrando as pessoas disso. Outra coisa é que o profeta deveria encorajar Israel quanto às coisas futuras. Nós podemos ver o profeta Isaías, o profeta messiânico e vários outros profetas, o profeta Daniel, que falaram sobre coisas, né? Vindouras, sobre coisas que ainda vão acontecer, encorajando o povo a permanecer firme, adorando a Deus, a único Deus, não se convertendo à idolatria, simplesmente porque eles precisavam permanecer firmes, por mais que a sociedade ao redor, né, israelita
se convertesse ao bezerro de ouro, se convertesse à Babilônia, se convertesse aos medo-persas, enfim, nós, né, o povo israelita não poderia abandonar a Deus porque ele tinha uma promessa de mandar o seu filho para redimir a terra, enfim. Então toda uma promessa futura, os profetas também eram usados por Deus para alertar o povo, para trazer esse senso de urgência sobre o povo, tá bom? Então, aqui a gente estudou um pouquinho do panorama do Antigo Testamento, literalmente uma introdução ao Antigo Testamento. A gente falou sobre, claro, o tema central, Deus, como Deus foi conhecido, os tipos de nomes de Deus, as experiências que Deus deu aos homens, como que ele revelou aos homens, como que Deus era conhecido. Depois que a gente falou sobre Deus, a gente falou um pouco sobre o povo, sobre a aliança, sobre a lei e sobre os profetas. Então a gente pegou tudo que está incluso dentro do Antigo Testamento, fizemos um resumo e agora a gente vai para as próximas aulas e a gente vai podendo introduzir mais profundamente, principalmente quando você chegar no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, 1 Samuel, Reis, você vai entender, você vai ficar lembrando assim, nossa, o povo escolhido, nossa, essa é mais uma aliança que Deus fez com Davi, Deus fez com Moisés, nossa. Então, essas introduções são muito importantes para que esse conhecimento fique impregnado no nosso coração, tá bom? Então é isso, um beijo, um abraço e até a próxima aula.